Olá, assombrados! Eu sou a Ana Paula e vou contar. Tá tudo certo aqui? É que tá muito baixinho. Aí eu mexo aqui. Aí é o fone, é o meu fone, acho. Aí. Tá tudo certo? Oh, espero que sim, né? Apesar de eu não escutar aqui. Agora sim, é o fone. É o meu fone. A caixinha de som, vai saber. Enfim, espero que esteja tudo bem com vocês. Para quem não conhece o canal, né, hoje vou contar um relato tipo ao vivo para vocês, um relato. Para quem não conhece, nós somos o canal Assombrado, temos vídeos todos os dias no canal. Nas noites de segunda a quinta-feira tem relato ao vivo entre 10 e 11 horas da noite. E nas noites de sexta, sábado e domingo tem um tipo ao vivo como este daqui às 10 da noite. Às 11 da manhã, todos os dias tem relato, tem tipo ao vivo de segunda a sexta, coletânea de relatos no sábado e coletânea temática de relatos no domingo. 12:30, de segunda a sexta, tem Almanaque Assombrado com o Matheus. Certo? Não deixem de visitar a nossa loja assombrada. Olha lá, você pode ir lá dar uma fuçadinha na nossa loja com vários produtos lá para vocês. Ok? Tem o moletom, olha aqui o moletom, tem camisetas, muitas brilham no escuro, vai lá dar uma fuçadinha e você também pode ser membro do canal Assombrado e você vai ter acesso a conteúdos exclusivos para membros, como a playlist dos relatos proibidos, que são os relatos mais pesados, que a gente não pode contar aqui, a gente conta lá para os membros do canal. Tem a playlist de uma live extra que a gente faz também para os membros, com relatos lá das antigas do sobrenatural.org. Tem a playlist de vídeos do dia a dia, aqui ó, vídeos do dia a dia, coisinhas nossas aqui. Então tem vários vídeos também só para membros do canal e muitas outras vantagens. Entra lá, dá uma olhadinha nas vantagens, tem vários níveis de membros, tá? Tem vários membros já o canal, muitas pessoas estão se tornando e gostam muito, tá? Então vale a pena, conversa aí com quem é membro, pergunta para ele, fala, e aí, você acha que é legal, tal? Ou então você vai lá, experimenta, se não gostar, é só sair, tá bom? Então, vamos ao relato de hoje. Não se esqueça de deixar o seu like neste vídeo também, hein? Não se esqueça do like. E vamos ao relato de hoje, que é este daqui, A Mulher do Meu Apartamento. É uma moça que nos conta. Os nomes já foram trocados. Olá, Ana e Matheus. Me chamo Fulana, tenho 27 anos e sou professora. Atualmente, passei em um concurso público e comecei a trabalhar em uma cidade vizinha que fica a cerca de 40 quilômetros de onde eu moro com os meus pais. O primeiro mês de trabalho foi bem difícil. Eu ficava extremamente cansada com o percurso diário de praticamente 80 quilômetros, ida e volta. Ainda mais pelo fato de que eu trabalho com crianças pequenas, então tinha alguns dias que eu voltava só o caco para casa e a minha qualidade de vida, ó, estava indo lá para baixo. Até então eu trabalhava só no turno da tarde. Então eu saía pela manhã de casa e mesmo saindo cedo da escola, eu chegava sempre tarde da noite em casa, né? Mas as coisas ficaram mais difíceis quando eu comecei a trabalhar pela manhã também. Aí eu percebi que eu não tinha mais vida e estava literalmente definhando. Dessa forma, decidi procurar um local que ficasse próximo à escola que eu trabalho. E pela minha urgência, eu acabei tendo que decidir rápido e alugando um apartamento mobiliado, já que mesmo sendo mais caro, era o que melhor me atendia, pois eu não tinha absolutamente nenhuma mobília. Visitei poucos apartamentos e até uma kitnet, mas esse apartamento em questão me conquistou desde o primeiro momento. Na primeira visita com a corretora, eu me senti muito bem e confortável. Era como se eu estivesse em casa. Claro que a ideia de morar em um lugar que os móveis não eram meus, desde a cama até os talheres,
me incomodava um pouco e eu sabia que teria que ter muito cuidado e zelo com as coisas que estavam lá, pois nada ali era meu, né? Fechei negócio, peguei a chave e no outro dia me mudei. Meus pais me ajudaram com a mudança, que no caso eram só as minhas roupas e os meus livros mesmo. O condomínio é super tranquilo e organizado, são apenas 10 blocos e cada bloco tem 4 andares e 4 apartamentos por andar, totalizando 16 apartamentos por bloco, além de ser um ambiente muito familiar. A minha primeira noite foi super tranquila. Dormi bem, acordei cedo, fiz meu almoço, me organizei e fui trabalhar. Quando eu voltava da escola, eu tentava manter a minha rotina de estudos e me fixar a algumas distrações também, como a TV e as redes sociais, por exemplo, já que para mim ainda era bem difícil ficar sozinha e era uma das coisas que eu mais reclamava. Todo final de tarde, quando eu chegava do trabalho, eu percebia muitas crianças brincando perto do bloco e às vezes eu ficava na janela da cozinha observando esse movimento. Elas brincavam tranquilas e livres, já que lá era super seguro por ser condomínio fechado. Certa vez eu estava na janela, no segundo andar, e uma menina, de no máximo 2 aninhos de idade, passou apontando o dedinho para mim e começou a repetir o nome de uma mulher que eu não conheci, que eu não consegui entender direito, pois a fala dela ainda era enrolada de criança, sabe, bem pequena. Eu olhei para ela, acenei e sorri. Ela repetiu mais uma vez e saiu correndo. Passando-se uns 15 dias que eu já estava lá, eu convidei os meus pais para passar o final de semana comigo. Eu fiquei super feliz, limpei tudo, fui à feira, comprei verduras, legumes frescos e fiz um almoço. Eles chegaram por volta das 2 da tarde do sábado, almoçamos e depois saímos para dar uma volta. À noite organizei os quartos para dormirmos. Eu fiquei em um e os meus pais em outro. Esqueci de relatar sobre a minha vizinhança. Esse apartamento ficava no segundo andar e no andar de baixo não ficava ninguém, pois o apartamento estava à venda. O apartamento de baixo, é isso? A vizinha do lado eu nunca vi e não me recordo de ter ouvido alguma coisa ali do lado. De frente para as janelas dos quartos e a sacada estava outro apartamento do bloco ao lado. As minhas janelas davam exatamente de frente para as dele e a sacada também. E nesse apartamento também não tinha ninguém. Inclusive eu conseguia observar a parte de dentro dele, pois os blocos eram bem próximos. E nesse apartamento vizinho não havia nem cortinas na janela. E nem os vidros eram fumê, nada do tipo. Ele estava totalmente vazio e era todo pintado de branco. Dava para ver claramente. Voltando aqui. Antes de dormir, a minha mãe estava na janela de um dos quartos, que dava de frente para a janela do quarto do apartamento vazio, como eu já disse. Estava ali pegando um vento. De repente vejo a minha mãe me chamar apavorada. E eu, que estava na cozinha lavando a louça, saí assustada para ver o que era. Quando eu cheguei no quarto, ela estava com o rosto pálido, dizendo que tinha visto uma mulher pelo reflexo do vidro da janela do apartamento da frente. Eu disse para ela que ali não morava ninguém e que não tinha mulher alguma. Eu ainda disse que era apenas o próprio reflexo dela e ela deveria ter se confundido. Ela afirmou que não. Disse ainda que ela conseguiu ver o seu próprio reflexo na janela e a imagem da mulher estava atrás dela com as mãos no cabelo, como se estivesse amarrando. Tava assim, sabe? Ela olhou para trás para ver se era eu e quando viu que eu não estava no quarto, ela se apavorou. Eu tentei acalmá-la e disse que foi apenas o seu próprio reflexo. Minha mãe não se convenceu e permaneceu assustada. O que me deixava espantada nessa história era o fato da minha mãe ter se assustado com isso. Sabe, minha mãe é evangélica desde que nasceu e é uma mulher de muita oração. Tanto que os seus joelhos são marcados de tantas madrugadas orando e buscando a Deus. Como assim ela viu essa visagem? Enfim, fomos dormir. Eu tenho um sono super pesado e sou uma gritaria para me acordar, ou se alguém me chamar mesmo. Meus pais estavam em um quarto e eu no outro.
E quando deu por volta de 2 ou 3 da manhã, eu não lembro ao certo, a minha mãe entrou super apavorada no meu quarto me chamando. Jéssica, Jéssica! Nomes trocados, ok? Jéssica, tem alguém aqui dentro do apartamento. E eu disse, mãe, não tem ninguém aqui, só tem a gente, me deixa dormir. E ela insistiu, tem, eu escutei alguém abrindo a porta da sala e eu não tô conseguindo dormir com tanto barulho que estão fazendo aqui dentro. Eu pedi para que ela se acalmasse e voltasse a dormir. Ela foi pro quarto e se ela dormiu eu não sei. Mas se ela dormiu eu sinceramente não sei. Mas ela voltou pro quarto, tadinha. Bom, eles passaram o domingo comigo e foram embora no final da tarde. Antes de ir embora, que voltaria para passar outro... Antes de ir embora, que voltaria para passar outros dias... Antes de ir embora, acho que eles disseram, ou ela disse, que voltaria para passar outros dias comigo, mas que dormir, ela não dormiria nunca mais ali no apartamento. Ela disse ainda que sentia um cheiro muito forte de cigarro no quarto de casal, e esse cheiro era quase que insuportável. Eu e meu pai não sentíamos nada, mas eu resolvi não entrar nesse assunto. Eu, sinceramente, não ouvia nada demais durante a noite. Às vezes eu ouvia vozes no corredor quando outro morador estava se aproximando, o que é totalmente normal. Ou raras vezes ouvia barulhos do apartamento de cima, quando eles arrastavam algum móvel ou quando caía alguma coisa. Só isso. Passando-se alguns dias, eu estava na varanda estendendo as minhas roupas quando essa mesma menininha de 2 aninhos apareceu sozinha. O que eu já achei estranho, porque ela era muito pequena para andar sozinha. E entre os pequenos arbustos que tinham ali para ornamentar, ela novamente apontou para mim e começou a falar o nome de uma mulher que eu não conseguia entender exatamente qual era. Os dias passaram e eu segui a minha rotina normalmente. Eu não comentei, mas eu não estava mais trabalhando no turno da manhã. Então eu passava as manhãs no apartamento me distraindo, ouvindo músicas, assistindo vídeos, inclusive os vídeos do seu canal, Ana. Sim, uma amiga havia me apresentado o canal Assombrado há pouco mais de uma semana e eu simplesmente estava maratonando vários e vários vídeos, o que se tornou viciante. Mesmo eu sendo altamente medrosa para essas coisas, era viciante. Observação, eu só assistia de dia. Ok. Até que em um determinado dia eu assisti um relato de uma família que estava sendo atormentada por um urso de pelúcia, pois haviam feito um trabalho maligno nele. Até aí tudo bem, era mais um de vários relatos. Porém, no final desse relato, Ana, você mostrou a foto desse urso. E pasmem, era extremamente parecido com o urso que eu tinha no meu apartamento. Nessa hora, toda a minha coragem foi por água abaixo. Eu sei que eu ganhei aquele urso de um amigo querido há uns 4 anos atrás e que eu deveria me preocupar com coisas maiores, como a visagem da minha mãe. Mas eu encasquetei com esse urso de uma forma que eu cheguei a trancar ele no quarto de casal, pois era o único que tinha chave. Eu nunca gostei de bonecas ou de urso, sabe? Eu levei ele porque ele era enorme e era o único que eu tinha. E eu pensei que de alguma forma ele seria uma companhia, já que eu me sentia muito sozinha. Depois desse dia, eu comecei a me sentir desconfortável no apartamento. E à noite, além do desconforto, eu sentia um pouco de medo. É estranho falar isso, pois eu já enxergava aquele lugar como meu lar. Além disso, os quartos eram frios, principalmente o de casal. E eu passei a ficar mais tempo na sala. Eu entrava no quarto só para me trocar e para dormir. E algumas vezes eu ficava até de madrugada no sofá assistindo TV, tentando me distrair, chegando até a dormir no sofá. As aulas na minha cidade foram suspensas por conta da pandemia. E então eu decidi chamar uma amiga para passar a noite comigo, pois com a minha rotina suspensa seria muito difícil continuar ali sozinha e sem nada para fazer. Essa amiga, que aqui vou chamar de Fátima, também se mudou para aquela cidade, pois passou no mesmo concurso que
no mesmo concurso que eu, e ela morava em outro condomínio, que ficava a cerca de uns 5 quilômetros ali do meu. Ela aceitou me fazer companhia nessa primeira semana e foi maravilhoso. Comemos, bebemos, ouvimos nossas músicas preferidas lá do comecinho da faculdade, sorrimos bastante, relembrando nossas velhas histórias e tal. No dia seguinte, ao que Fátima estava comigo, algumas coisas estranhas começaram a acontecer. Em um dos dias, enquanto ela estava estendendo roupa na varanda, ela disse ter visto uma mulher pelo reflexo da porta da varanda do apartamento da frente. Aquele que não morava ninguém. Era como se a mulher estivesse atrás dela. Ela terminou de estender a roupa e veio no quarto me questionar se eu havia levantado e ido até lá. Eu não me conformei. Não, eu não confirmei e nem neguei. Eu mudei logo de assunto, pois eu lembrei do reflexo que a minha mãe viu e eu não queria assustar a minha amiga, já que ela era a minha única companhia. Mas, gente, eu não havia nem saído do quarto, não era eu. No outro dia, enquanto eu fui tomar banho, inexplicavelmente eu caí dentro do box e uma das portas do box simplesmente quebrou em cima de mim. Para minha sorte, ela trincou toda, mas apenas os estilhaços da parte de cima do vidro me machucaram. Eu fiquei sem reação, tipo parada de joelho no chão do banheiro. A Fátima, com o barulho do vidro, entrou no banheiro, me ajudou a levantar. Ficamos as duas ali sem entender como isso aconteceu, já que em nenhum momento eu caí por cima do vidro, ou sei lá, puxei o vidro. Foi assustador, inexplicável, tipo, caiu e o vidro veio para cima dela. Como isso aconteceu à noite, eu entrei em contato com uma empresa para trocar o box do banheiro na manhã seguinte. E tanto o rapaz que foi medir o vidro, quanto os dois rapazes que foram trocar o vidro, ficaram espantados com a violência como ele foi quebrado. E me questionaram seguidas vezes como isso aconteceu. Eu falei a verdade. E eles disseram que nunca tinham visto isso e que não era para esse box ter quebrado da maneira que quebrou, pois não fazia sentido. E além disso, esses vidros eram muito resistentes. Ficamos assustadas, mas logo nos distraímos. Pedimos uma pizza e fomos dormir. Como eu estava muito cansada com toda essa história e estava com dores por conta da queda, eu acabei dormindo rápido. Mas por volta das 2 da manhã eu acordei e fui até o quarto em que a minha amiga estava dormindo e pedi que ela viesse para o mesmo quarto que eu, pois o quarto estava muito frio mesmo com a janela fechada e o ar-condicionado desligado. Lembrando que eu moro no Nordeste e em uma das cidades mais quentes, então seria pouquíssimo provável esse quarto permanecer assim, gelado, sem nem ao menos o ar estar ligado. Fátima acordou um pouco atordoada e perguntou se eu não havia escutado a briga. E eu questionei, que briga? E ela disse, Jéssica, tinha um casal brigando aqui do lado. Eles estavam brigando tão alto que parecia que era aqui dentro. Eu disse que eu não tinha escutado nada e que ali no apartamento do lado não morava ninguém. Ela ainda retrucou, dizendo que a briga era muito feia e a mulher, durante a briga, ficava repetindo várias vezes: eu não acredito que você vai embora e vai me deixar aqui sozinha. Eu não vou ficar aqui sozinha. E era um barulho de coisa caindo, finalizando com a batida de uma porta. Eu fiquei simplesmente em choque. Tudo bem que eu tinha um sono pesado, mas se essa briga tivesse acontecido, eu teria acordado. Mas então, mais uma vez, eu percebi que eu não ouvia e nem via nada. Passou-se uma semana que a Fátima estava comigo e ela resolveu ir embora para ficar com a mãe dela. Ela foi embora em um sábado de manhã. E assim que ela saiu pela porta, eu comecei a ter uma sensação ruim e um clima pesado dentro da casa. Voltou aquela sensação de desconforto, de medo. Fiz algo para comer, permaneci na sala e logo uma amiga do tempo da faculdade me mandou uma mensagem me convidando para almoçar com ela. Como ela morava próximo, resolvi ir, ainda mais porque eu não queria ficar sozinha. Mas antes de ir, me direcionei até a janela.
e fixei meus olhos para dentro do apartamento da frente para ver se eu conseguia ver alguma coisa, porque eu já estava achando que eu estava enlouquecendo. Fiquei uns 2 minutos ali parada e não consegui ver nada. Me arrumei, fui à casa da minha amiga, me distraí e por volta de umas 8 da noite eu voltei para casa. Mesmo essa minha amiga insistindo que eu dormisse lá com ela. Chegando em casa, organizei umas coisas, fiz algo para comer, liguei a TV, abri a porta do quarto, que eu havia trancado, aquele urso gigante lá dentro. Urso esse que não tinha nada a ver com a história, coitado, mas que eu havia me incomodado desde que eu vi o relato do seu canal. Me certifiquei que o urso estava no mesmo lugar que eu deixei e tranquei a porta de novo. É que assim, o urso daquele relato pode ser o mesmo urso, assim como a boneca Annabelle é uma Raggedy Ann, existem várias outras pelo mundo, mas aquele, a pessoa comprou aquele, jogou o feitiço naquele, não que todos dessa mesma marca ou esse mesmo modelo sejam amaldiçoados, tá? É que aquele em específico a pessoa usou para fazer a magia, tá? Mas o seu provavelmente estava de boa. Mas vamos lá. Peguei um lençol e fiquei deitada no sofá, assistindo TV. Por volta da meia-noite, eu comecei a ouvir umas batidas fortes vindas de dentro do quarto de casal. Gente, era como se alguém estivesse trancado e quisesse sair. Eu sabia perfeitamente de onde estava vindo. E não era do apartamento de cima, não, pois eu não estava louca. Era de dentro do quarto do apartamento. Por um minuto eu pensei que pudesse ser de dentro do ar-condicionado. Sei lá, eu queria uma justificativa, né? Para me conformar e o medo amenizar. Pois eu sentia um frio terrível na espinha e um arrepio que pegava o corpo todo. Peguei meu celular e comecei a puxar assunto com várias pessoas no WhatsApp, a fim de me distrair. As pancadas ficavam cada vez mais fortes, não eram batidas na porta, mas era como se alguém batesse na parede ou no guarda-roupa, pá, 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 com força, com o intuito de sair de lá, sabe? Olha, já era de madrugada e a vontade que eu tinha era de sair do apartamento e passar a madrugada toda do lado de fora, sentada. Tive a ideia de ligar para um amigo por chamada de vídeo e pedir que ele ficasse conversando comigo até eu pegar no sono. Ele aceitou, minha sorte. Peguei meu lençol, fui para o outro quarto e fechei a porta. Dormi. Ao amanhecer, acordei super bem. Sentei na cama e vi que a porta do quarto que eu dormia estava totalmente aberta. Achei estranho, já que horas antes eu havia fechado e não poderia ser o vento, pois eu dormia com todas as janelas do apartamento fechadas. Enfim, levantei, fui em direção ao banheiro. Poucos passos depois, chegando na porta do quarto, eu senti como se alguém tivesse dado um chute na minha perna esquerda. Isso foi tão rápido que eu nem consegui raciocinar direito. Quando eu vi, eu estava no chão. E o pior, eu não conseguia me mexer. Eu caí de uma altura referente ao meu próprio corpo, e eu tenho 1,70 de altura. E a minha queda fez um barulho terrível. Eu bati o quadril direito e machuquei o pé esquerdo, como se tivesse torcido, e fiquei quase 1 minuto no chão sem conseguir me mexer. A vontade que eu tinha era apenas de chorar, pois eu não sabia como eu tinha caído daquela maneira. Eu só senti uma pancada forte na perna, na parte de trás do meu joelho. Consegui levantar e fui mancando até o banheiro. Me acalmei e me recuperei lá dentro. Voltei para o quarto, liguei para os meus pais e pedi que eles fossem me buscar, porque eu queria passar os próximos dias com eles. Me organizei e fiquei aguardando eles chegarem. Quando os meus pais chegaram, eles ficaram assustados com o que viram. Eu estava cheia de hematomas, principalmente nos joelhos, nas pernas e nos pés. Eu tinha hematomas no ombro, nos braços e nas coxas também. Eles ficaram assustados e me questionaram. E eu não sabia explicar, pois eu só sentia muitas dores. Falei das 2 quedas que tive no box do banheiro e na porta do quarto e justifiquei com isso, acho que foi nas quedas. Vim para minha cidade e conversando com a minha mãe, ela pediu que eu saísse daquele apartamento. Ela disse que chegando em casa, depois do dia
lá, que ela dormiu lá, ela sonhou com aquela mulher que ela viu no espelho da janela. Ela disse que era uma mulher jovem, de uns 35 anos em média, uma média de 35 anos, e que essa mulher caminhava pelo corredor da nossa casa. E a minha mãe, cheia de fé, a repreendia pelo nome de Cristo Jesus. Minha mãe disse que esse sonho foi tão pesado que ela acordou cansada, como se tivesse lutado de verdade contra essa coisa maligna. E que quando acordou só lembrou de mim, mas não me contou para não me assustar. Atualmente estou na casa dos meus pais e decidi devolver o apartamento. Estou esperando passar esses dias de isolamento social para voltar lá, encontrar com a corretora e resolver essa parte burocrática. Também estou sem coragem de pegar as minhas coisas, mas em breve eu preciso fazer isso. Estou procurando outros apartamentos, mas por enquanto prefiro me recuperar aqui, na casa dos meus pais, pois meu corpo ainda dói muito dos meus hematomas. Se existia ou não uma mulher ali, eu sinceramente não quero pagar para ver, pois se essa mulher estiver lá de verdade, ela vai acabar me machucando mais ainda. Enfim, gente, esse foi o meu relato. Agradeço por contarem e parabéns pelo canal. Abraços. Um beijo para você. Muito obrigada pela história. E, gente, o que será que aconteceu? Eu tinha que levar um médium lá para saber, ou até para encaminhar essa alma que tá ali meio revoltada, meio está querendo machucar as pessoas. Aquela briga que a moça ouviu. Será que é um espírito que acabou, sei lá. O que vocês acham? Deixem aqui nos comentários, ok? Espero que tenham gostado. Um beijo para vocês e a gente se vê num próximo relato. Beijos e fui!